Velho Testamento, lição número 63. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. A Bíblia é um livro maravilhoso e vamos começar nosso tempo juntos hoje com esta palavra da Bíblia. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Este programa é um estudo do livro mais vendido de todos os tempos, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Esse estudo já nos trouxe ao livro dos profetas, Aos livros dos profetas, exatamente. E ao primeiro profeta que estamos estudando, que é Isaías. E eu acabei de ler para você parte do capítulo 55 do livro de Isaías, na Nova Versão Internacional da Bíblia. Esse capítulo é um exemplo da maneira incrível como Isaías pregava. Ele também nos mostra um pouco da filosofia do ministério e da pregação de Isaías. Como já disse antes, Isaías apelava para as necessidades e desejos básicos da humanidade. Jesus fez a mesma coisa no Novo Testamento. Jesus fez analogia de sua mensagem com a sede e a fome. Foi isso que Isaías fez. Venham todos vocês que estão com sede. Se você conhecer um pouco sobre nutrição, vai concordar comigo que é possível uma pessoa estar superalimentada e ao mesmo tempo estar subnutrida. Quando você ingere mais calorias do que consome, todas suas calorias excedentes vão para um depósito e você se torna obeso. Se você está obeso, não quer dizer necessariamente que você esteja nutrido. A obesidade pode significar superalimentação e subnutrição. Este foi o tema focalizado por Isaías, capítulo 55. Isaías pergunta, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo.
clamem por ele enquanto está perto. Este é o convite que Deus fez através de Isaías. Venham, venham todos vocês. Vemos esse convite na Bíblia diversas vezes. Busquem o Senhor, exortou Isaías. Busquem ao Senhor. Isso foi que ele exortou. Ele falou do evangelho básico pregado por todos os profetas. Isaías pregou que o homem deveria se arrepender, abandonar seus caminhos maus e voltar-se para Deus. Isaías prometeu na sua pregação que Deus é infinito em perdoar e que satisfaz as necessidades daqueles que o buscam. Todos os profetas eram unânimes com Isaías nesta pregação básica do Evangelho. Com a pregação dessa importante mensagem, Isaías demonstrou o propósito da palavra de Deus no ministério de um profeta. A peça principal da filosofia da pregação de Isaías era a palavra de Deus. Você se lembra que eu disse que esses profetas se colocavam diante da palavra de Deus e a faziam brilhar? Todos os profetas pregaram a palavra de Deus escrita, dada a Moisés. É sobre essa palavra que Isaías está falando no capítulo 55, quando em outras palavras ele diz: juntar o homem a Deus é difícil. Se você quer buscar e se aproximar de Deus, qual é o problema? Bem, o problema é que Deus é Deus e você é um homem. Deus não pensa como você e não age como você. O jeito como Deus pensa é muito diferente do jeito como o homem pensa, assim como é muito diferente o jeito como Deus age e o jeito do homem agir. Duas maneiras tão diferentes e tão distantes como a distância entre o céu e a terra. Como é que podemos colocar esses dois modos de pensar alinhados um ao outro, hein? Como podemos alinhar o modo de agir de Deus e do homem? Isaías nos diz que esse é o papel mais importante da palavra de Deus. Ele pregou sobre essa verdade fundamental. O modo de agir de Deus não é o nosso. Nem os pensamentos de Deus são os nossos. É por isso que Salomão, em Provérbios 20, 24, perguntou: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Se Deus não age nem pensa como o homem, e se eu quero o seu caminho e a sua vontade, como vou conseguir entender o caminho pelo qual ele está me conduzindo? Uma vez Deus já avisou que não pensa e nem age como eu. A palavra de Deus é uma linda ferramenta nas mãos do profeta, através da qual Deus alinha os pensamentos do homem aos seus pensamentos, e os valores do homem aos valores de Deus. Nesse contexto, Isaías conta o que ele acha sobre a palavra de Deus. Ele está dizendo que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que descem e molham a terra para que ela produza frutos. Isaías está dando um curso sobre filosofia da pregação. Ele está dizendo que quando você prega a palavra de Deus, ela sempre cumpre seu propósito para o qual Deus a enviou. A palavra de Deus sempre produz frutos. Se o povo responder à palavra de Deus quando ela for pregada, então ela estará alinhando Deus ao homem. A palavra de Deus traz esse alinhamento entre Deus e o homem. Quando isto acontece, Isaías diz que vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz e vão experimentar os frutos sobre os quais a Bíblia fala tanto. Isaías considera isto um milagre e nos traz uma compreensão da sua filosofia de ministério e pregação. Eu não gosto de entrar em muitos detalhes históricos, mas gostaria de falar o mínimo possível sobre o contexto histórico do profeta Isaías, para que você entenda melhor a literatura profética. Lendo os livros proféticos, você descobrirá que muitos deles, logo no início, fornecem alguns dados históricos. Isso é feito para que saibamos durante o reinado de qual rei aquele profeta viveu, pregou e talvez até sofreu e morreu. Geralmente é assim que a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, inicia os livros, para que tenhamos uma perspectiva histórica dele. Por isso, os primeiros versículos do livro profético, ou dos livros proféticos, nos dão essas informações históricas. No entanto, os livros de alguns profetas não começam dessa maneira. Os primeiros versículos do livro de Jonas não fornecem nenhum dado histórico. E agora, hein? Quando um livro profético começa dando informações sobre o contexto histórico do livro, aí significa que essas informações serão importantes para a mensagem do profeta. E é por isso que a informação histórica foi dada, então.
Para você, é importante saber quando os reis viveram para entender por que o profeta pregou o que pregou. Se não há dados históricos no livro de Jonas, quer dizer que a mensagem desse profeta não precisa ser compreendida em termos do seu contexto histórico. A mensagem do livro está no próprio livro, e o cenário histórico não é importante. Os primeiros versículos de Isaías nos dizem que ele foi profeta durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e finalmente Manassés. É assim que sabemos que Isaías pregou por talvez um período de 60 anos, já que ele viveu e pregou durante o período dos reinados desses reis. Quando Isaías pregou durante o reinado do rei Uzias, o reino de Israel estava florescendo. Uzias reinou antes da queda do reino. Ele era um rei muito bem-sucedido e muito próspero. Uzias era um bom rei, e a bênção de Deus estava sobre ele. Durante seu reinado, o reino vivia o seu apogeu. Portanto, a pregação que você espera que pessoas ricas ouçam é a pregação de Isaías durante esse período. Esse foi o início do ministério de Isaías. Mas grande parte do seu ministério não aconteceu durante o reinado de Uzias. Isaías teve sua experiência espiritual no ano da morte de Uzias. E como essa experiência resultou no início do seu ministério profético, as grandes pregações proféticas de Isaías aconteceram após esse período. O próximo reinado sob o qual Isaías pregou foi o de Acás. Acás foi um rei mau. Em 2 Crônicas 28 temos a descrição do reino sob o reinado de Acás. O terceiro período importante no ministério de Isaías, quando ele fez a maioria de suas pregações, foi sob o reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Foi durante o reinado de Ezequias que Isaías teve seu momento de ouro e fez sua pregação mais importante. O livro de Isaías, entre todos os outros livros proféticos, é o livro que possui mais profecias messiânicas. Esta é uma das minhas profecias messiânicas preferidas. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. No livro de Apocalipse encontramos a mesma referência, como os 7 Espíritos de Deus. Mas o que são esses 7 Espíritos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que os capítulos 4 e 5 do Apocalipse sejam uma interpretação simbólica e uma aplicação da profecia de Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Quando Isaías fala sobre a vinda do Messias, ele quer dizer que o Messias que virá será cheio do Espírito de Deus. Ele manifestará o Espírito de Deus e expressará a essência de Deus de 7 maneiras diferentes. Da sua vida virá o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de adoração e o espírito do Senhor. De acordo com Isaías, Jesus será a expressão perfeita da essência espiritual de Deus. Isso significa que ele expressará o espírito do conhecimento e do entendimento, e conhecerá e entenderá perfeitamente a palavra de Deus. Sabedoria significa a aplicação do conhecimento. Isaías está nos dizendo que Jesus terá o espírito de sabedoria. De acordo com Isaías, o Messias saberá como aplicar a palavra de Deus nas situações da vida real. Ele mostrará aos outros como aplicar a palavra de Deus em suas vidas, o que significará que tem o espírito do conselho. Como Messias, ele compartilhará essa perspectiva com as pessoas de um espírito de conselho. Haverá uma dinâmica de mudança de vida. Isso significa que o Messias demonstrará o espírito de poder e força. Depois, Isaías profetiza que haverá o espírito de adoração no Messias. De acordo com Isaías, essas serão as 7 expressões do Espírito de Deus na vida do Messias. Na linguagem original do Novo Testamento, carismata é a palavra que descreve os dons do Espírito, o que significa que o Espírito Santo se expressa dando ao povo de Deus dons espirituais. A discussão a respeito do Espírito Santo provoca muita divisão e confusão no meio evangélico, porque as pessoas cometem alguns erros na maneira como se referem ao ministério do Espírito Santo. Por exemplo, você já ouviu a expressão um crente cheio do Espírito Santo? Já ouviu, não? Pois é. Algumas pessoas já me perguntaram se eu era cheio do Espírito.
Eu pensei e respondi. Bom, nem sempre. E você, hein? Há uma ideia implícita de que existem dois tipos de crentes, não é? Os cheios do Espírito e os outros que nunca estão cheios do Espírito. Será que é isso que a Bíblia diz quando usa a expressão cheio do Espírito? A Bíblia ordena que todos sejam cheios do Espírito. Espero que todos nós tenhamos esse desejo de ser realmente cheios do Espírito. Mas o que significa ser cheio do Espírito? Lemos no livro de Atos que Pedro, cheio do Espírito, pregou aquele importante sermão do dia do Pentecoste. Mais adiante, lemos outra vez que Pedro, cheio do Espírito, pregou novamente e milhares de pessoas foram salvas. E mais outra vez lemos que Pedro, cheio do Espírito, fez uma coisa e outra. Será que entre essas ocasiões em que as Escrituras mencionam que Pedro estava cheio do Espírito, ele continuou cheio do Espírito? O apóstolo Paulo ordenou em Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Literalmente o que ele disse foi, não fiquem sob a influência do álcool. Isso mesmo, não fique sob a influência do álcool, fique sob a influência do Espírito. Você está vendo? O Espírito é uma pessoa. Então, ou você tem a pessoa do Santo Espírito, ou você não tem a pessoa do Santo Espírito. Hoje temos a chamada teologia líquida, né? Quando falamos sobre ser cheio do Espírito, pensamos logo em um copo. Este copo pode estar cheio pela metade, pode estar 1/3 cheio, 2/3 ou completamente cheio. Não é isso que a Bíblia quer dizer com a expressão cheio do Espírito. O Espírito não é água, ele não é um líquido, ele é uma pessoa. Ou você o tem ou você não o tem. A questão não é quanto do Espírito você tem, hein? A verdadeira questão é quanto de você o Espírito Santo tem. Uma vez que o Espírito entra em sua vida, a questão passa a ser quanto de você ele tem. Quando o Espírito Santo tiver tudo de você, você será cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito é um homem controlado pelo Espírito. Assim como um bêbado está sob a influência do álcool, você fica sob a influência do Santo Espírito. É isso que significa ser cheio do Espírito. Outra pergunta é, se você frequenta uma igreja cheia do Espírito ou se você é um crente cheio do Espírito, como você e a sua igreja são, hein? Quais são as evidências de que os dois são cheios do Espírito? Como é uma pessoa cheia do Espírito? Acho que também neste ponto cometemos muitos erros, porque achamos que temos certas credenciais espirituais. Dizemos que uma pessoa cheia do Espírito fala em línguas, fala profecias ou possui formas diferentes de adoração, e que isso é ser cheio do Espírito. De novo, não é bem isso que a Bíblia ensina. Nenhum de nós deveria ter medo de ser cheio do Espírito. Sabe por quê? Se fôssemos cheios do Espírito, seríamos totalmente controlados pelo Espírito de Deus e expressaríamos a essência do que Deus é em seu Espírito. Seríamos assim como Jesus foi. Jesus Cristo era 100% controlado pelo Espírito. Ele era 100% cheio do Espírito o tempo todo. Como ele era, hein? Ele era a expressão perfeita de sabedoria e poder, e do Espírito de Deus. Que tipo de homem ele era? Ele era cheio do Espírito porque falava em línguas e adorava de maneira diferente? Não. Ele era cheio e controlado pelo Espírito porque tinha o Espírito de conhecimento, entendimento, sabedoria, conselho, poder e adoração. Ele amava no Espírito de adoração. Esta era a sua manifestação preferida do Espírito. Todas essas manifestações do Espírito de Deus estavam presentes na vida de Jesus Cristo. Em Isaías 11, temos uma linda ilustração de como o Messias será em seu Espírito quando ele vier e como você deveria ser todo dia, o dia todo. A palavra cristão significa um com Cristo. Se vamos ser como Cristo, então devemos ser cheios do Espírito assim como ele era. Em Isaías 40 encontramos mais uma linda profecia messiânica. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, não é? Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas.
A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Quando João Batista, o maior profeta, já nascido de mulher, começou a pregar, ele começou com este sermão de Isaías. No 3º capítulo de Lucas, João Batista pregou, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão direitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Este é um dos mais importantes sermões de Isaías. Isaías pregou que Deus estava vindo a este mundo na pessoa de seu filho, o Messias. Isaías compara essa vinda com a jornada de um rei. Se um rei estivesse em uma jornada para uma vila distante, construiriam para ele uma rodovia, para que ele viajasse nela, e a chamariam de a rodovia do rei. Para construir uma estrada, você nivela os montes, endireita os caminhos tortos e aplana o terreno. O resultado é uma rodovia. Isaías usa essa ilustração do dia a dia e diz: Deus quer viajar neste mundo, mas ele precisa de uma estrada. A rodovia pelo qual Deus virá a este mundo é a vida de seu filho. A vida do Filho de Deus vai ser uma vida cujas montanhas do orgulho serão niveladas. Os vales serão preenchidos. Os caminhos tortos do pecado serão endireitados, e a resposta do Filho de Deus é que ele aplanará os caminhos ruins. O resultado será uma rodovia pela qual Deus poderá viajar nesse mundo e toda a carne verá a glória de Deus através dela, através dessa vida perfeita. Quando João Batista pregou o sermão de Isaías, ele disse: toda a carne verá a salvação de Deus quando essa estrada estiver pronta. Eu vou repetir, Devemos ser como Cristo. É isto que quer dizer ser cristão. Quando Jesus deixou este mundo terreno, ele disse a seus apóstolos: como o Pai me enviou, eu os envio. As nossas vidas devem ser estas rodovias para Deus. Faça essa oração: Deus, faz da minha vida uma estrada pela qual o Senhor possa viajar por este mundo. Não se espante se, depois de fazer essa oração, os tratores espirituais de Deus aparecerem nivelando sua vida, enchendo os vales e endireitando os caminhos tortos. Foi isso que você pediu. Outro lindo sermão e profecia sobre o ministério de Jesus está em Isaías capítulo 61. Jesus começou seu ministério de 3 anos com um manifesto, o chamado Manifesto do Nazareno. Este manifesto está registrado no capítulo 4 de Lucas. Jesus foi para a sinagoga de sua cidade natal e pediu o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se você comparar a profecia de Isaías no capítulo 61 e a citação de Jesus em Lucas 4, perceberá que ele parou no meio da sentença. O versículo de Isaías continua dizendo: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa parte da vingança porque ela se refere à segunda vinda ou advento do Messias. O Messias voltará e se vingará de todos os inimigos de Deus. Mas Jesus parou no meio da sentença e devolveu o livro ao rabi e disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos ficando por aqui. Como é bom mergulhar nessas verdades bíblicas. Programe-se para estar conosco no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.